Oi pessoal, mais um Refrescando a Memória e agora com o board game Lorenzo il Magnifico, aquele rápido setup e gameplay para recordar vocês que já jogaram como é que joga esse jogo e para aqueles que não já jogaram vai ter uma ideia agora como é que joga. Então basicamente nós vamos colocar o board game aqui, setup para 2 jogadores, o player board de cada jogador um do lado do outro, vermelhinho, coloca todos os recursos do vermelhinho aqui, esses três quadradinhos, marcadores de comunhão. Os membros da família, um de cada cor do dado, aqui estão os dados dos jogadores, então tem um preto, branco e o laranja, e aquele membro lá que é o bastardo, que é incolor, você coloca ele ali também. Também vocês vão colocar no cada player board 2 de madeira, 2 de pedra e 3 trabalhadores, que vocês vão... Trabalhadores não, esse aqui é os seus ajudantes, bastardo não, ajudantes. E aqui também você vai colocar dinheiro. O primeiro jogador, a gente você sorteia quem é o primeiro jogador, o primeiro ganha 5, o próximo ganha 6 de dinheiro, que no caso é o azul, se tivesse outro 7, assim por diante. Então jogando só com 2. Esse setup é para 2 jogadores. A gente vai colocar todas as cartinhas aqui. Então você vai pegar primeiro essa fileira verde, tá ali a cartinha verde, e vai abrir ela, os jogadores da era 1, as cartas da era 1 ali, do lado a azul, amarelo. E como é que vocês vão separar as eras? Todas as cartas iguais. Então aqui nessa corzinha aqui, meio rosinha aqui, lilás, sei lá, era 3, você vai embaralhar, coloca a era 2 por cima, coloca a era 1 por cima, e aí sim você vai distribuir essas cartas da era 1. Eu já tinha feito com outros para ganhar tempo, tá? Basicamente é isso. E também, obviamente, os marcadores os tracks, né? Aqui no 0, vocês vão colocar no track militar, vocês vão colocar um marcador de cada jogador. No track da cruzinha, que é a religião, um marcador de cada jogador. No track de primeiro lugar começa com vermelho, então coloca o track dele, o segundo azul. E também nos de pontos. No 0, vermelho e azul. O que mais que a gente faz? Como a gente está jogando com somente 2 jogadores, nós vamos deixar essa área aqui, ó, que é de 3 jogadores ou mais. Dá para ver aqui? 3 jogadores ou mais, a gente vai tapar. Igual essa área aqui, que é para 3 jogadores ou mais, a gente vai tapar. Porque são só 2 jogadores. Só vou rapidamente comentar que se essa área aqui, quando faz essa ação para 2 jogadores, você só pode usar esse espaço. Se fosse 3 ou mais jogadores, você poderia usar esse espaço aqui também, que não vai ser utilizado agora, tá? Igualmente essa área aqui, tão bonitinho, né? Para 4 jogadores você deixaria aberto, para 2 e 3 você tapa. Igualmente aqui, você tapa para 2 e 3 jogadores. Basicamente, esse é o setup. O primeiro jogador então vai rolar o dado. O primeiro jogador, que é o vermelho, rolou o dado. Esse dado tem o valor de 3, esse valor de 6, esse é o valor de 1. É o poder de cada familiar. Esse é o setup, fim de setup. Agora vamos mostrar como é que funciona o gameplay. Opa, faltou eu mencionar sobre as obrigações da igreja. Faltou 3 detalhes ainda para concluir o setup. Tá vendo esses tiles aqui? São os tiles da igreja. Então vocês embaralham esses tiles e retiram um tile daqui, porque são as obrigações que os jogadores vão ter que dar conta de pagar para a igreja como bônus durante o decorrer da partida. Fase 1, fase 2 e fase 3. Tá aqui. Então vocês vão embaralhar esse grupinho e vai tirar um para cada fase dessa. Muito bem. E também, cada jogador vai escolher que lado que ele vai querer trabalhar, são 2 lados diferentes. E vai colocar aqui, ele vai te dar pontuações, que eu vou explicar logo em seguida, diferentes. Cada jogador escolhe, então esse cara escolheu esse lado, esse cara aqui que é o vermelho escolheu esse. E agora também para o jogo avançado, ele recomenda, e somente para o jogo avançado, você usar essas cartas de bônus. Cada jogador vai pegar 4 cartas de bônus, são personalidades, escolhe 4, e dentre essas 4 cartas, ele vai escolher uma e vai passar as 3 restantes para o jogador da sua esquerda, que por sua vez
vai escolher uma e vai passar para o jogador da sua esquerda e assim sucessivamente. Esquema parecido com Seven Wonders, ou seja, esse cara escolheu essa carta aqui, vem para ele, essas 3 ele vai passar para o jogador da esquerda, que no caso o azulzinho está passando para o vermelho. Digamos que o vermelho tem escolhido essa carta aqui, ele passa essa aqui para a sua esquerda, que é para o azul. Aí o azul escolhe mais uma, que é essa, e devolve. Esse cara pega essa e devolve. E escolheu essa, passa para cá. Esse cara escolheu para cá, não sei o quê. Então ele acabou que cada um equilibrou a escolha das cartas e escolheu 4 cartas, que são poderes, aqui é bem parecido, aliás, que são poderes que, ao decorrer da partida, cumprindo esses poderes, cada jogador vai poder ganhar o bônus de baixo. Então são poderes que dão um flavor adicional, que é recomendado para ser utilizado no jogo avançado, tá? Não é recomendado utilizar isso na primeira vez que joga. Agora sim, colocamos a questão aí das obrigações da igreja, complementamos o tabuleiro de cada jogador individual, está pronto o setup. Agora sim nós vamos explicar as regras e fazer logo o gameplay. Muito bem, pessoal, agora que nós vimos o setup, vamos então dar início à revisão das regras bem rapidamente, tá? Eu pus isso aqui no 0. Muito bem. Então, retomando, então, o primeiro jogador é o vermelho. Como é que funciona o jogo? Ele tem 6 rounds, são 6 rodadas. Cada rodada tem a fase de limpeza, que basicamente eu vou fazer depois um rápido gameplay e vou mostrar como é que funciona, tá? Que tirar as cartas que sobraram aqui, que não foram compradas, e coloca as cartas novas, identificar quem que é o primeiro jogador, de acordo com essa ação aqui, e logo eu vou mostrar. Então essa fase de limpeza. Segunda fase é fazer as ações. Como é que faz as ações desse jogo? As ações são as seguintes. Eu já vou explicar as ações. Terceira fase é verificar se é a segunda, quarta ou sexta rodada. Porque se é a segunda rodada, ele tem que cumprir esse requisito aqui da igreja. Se é a quarta rodada, tem que ser esse requisito. Se é a sexta rodada, tem que cumprir esse requisito. Eu vou explicar melhor adiante. E, por fim, ao final do round, dá início de novo o round. Então, é assim. Então, como que funciona a estrutura do round? E já vou explicar nas ações. Cada jogador, no caso ali o primeiro é o vermelho, ele vai executar uma ação. Ele vai escolher um local, executar a ação, fez a ação daquele local, recebe o bônus, etc. É a vez do segundo jogador, coloca em algum lugar, digamos que ele tenha escolhido aqui, esse cara colocou aqui, e assim vai. E assim, então, a hora que todos os trabalhadores deles, ou os membros da família, que eles chamam de membros de família, tiverem sido alocados, termina as ações. Então o vermelho faz uma ação, o próximo jogador, que é o azul, faz a segunda ação, então volta para o primeiro e faz outra ação, volta para o azul, faz uma ação, e assim sucessivamente até que todos ou não possam mais fazer ações ou não queiram mais fazer ações. Então aí termina a rodada. E aí é aquilo que eu expliquei, que é a igreja, verificar a condição da igreja somente na segunda, quarta e sexta rodada, e volta então para a fase de limpeza. Então agora eu vou explicar as ações. Como é que funciona o jogo? O jogo, a gente já jogou os dados, o primeiro jogador joga os dados, que é também a fase do setup. Além de você determinar o primeiro jogador rola os dados, completou o setup. O familiar de cor preta tem um poder de 6, o familiar de cor branca 3 e o laranja 1. Então olha só, vocês estão vendo aqui, ó, que cada familiar, bom, não sei como é que é esse bastãozinho desse aqui, cada trabalhador, ele tem umas cores definidas. Então aqui, ó, vocês conseguem, o bastardo é cor 0, não sei se dá pra ver, e os demais têm a sua cor. Então cada um desses caras aqui, ó, ele vai ter esses poderes aqui, ó, 6, 0, 3, perdão, 1, e esse cara aqui é o 0, só para colocar aqui para vocês associarem. Então, quais são as ações que eles podem fazer? São 4 torres, e cada uma das torres, eles têm aí cartas que você pode comprar. Comprando as cartas, ele vem para o tabuleiro individual do jogador. Eu vou explicar então cada uma das cartas. Eu não vou explicar uma a uma das cartas, mas vou explicar a ideia. O verde são construções. Construções, plantações, tem a ver com isso aí. Territórios, também chamam de territórios, etc. Então, você pega uma carta verde, uma ação verde. Cada local desses aqui, ó, eles têm um determinado valor de dado. 1
significa que um dado de poder 1 pode levar essa carta. Aqui um dado de poder 3 pode levar essa carta, 5 pode levar essa carta. Aí aqui ganha também um bônus. Quem tem um dado 5 pode levar essa carta e tem esse bônus. E ali os 7 e pode levar o bônus. Mas, o dado só tem 6 como 7. Então tem uma jogadinha aqui. Então, portanto, para o dado 1, eu poderia, por exemplo, usar esse aqui que é o 1, que é o laranjinha. Ele é 1, então ele é muito... Só você vir aqui e levar essa carta para você. Agora, como é que funciona o 7 ali? Eu tenho um dado 6, então aí entra esses caras aqui, ó, que são aí os ajudantes que eu comentei, ou eles também chamam de serventes, servos. Então esses servos aqui, ó, ele pode somar ao dado, 6 mais o servo, vem para cá. É um exemplo da ação do azul, né? Na verdade é o vermelho que tinha que jogar primeiro, mas só estou dando exemplo. Vem aqui 7 e pode levar essa carta por 7, tá? Só para mostrar que cada servos desse, ele soma 1 no seu dado. Você começa com 3, mas você vai pegando mais. Então é assim que funciona comprar as cartas. Então, carta de território. Detalhe, vou explicar então também, cada carta de território, eu já vou explicar, vai. A carta azul representa então, deixa eu ver ali que eu não lembro. Carta azul são os personagens, e a carta amarela são os prédios, e essa aqui ele chama de venture, sei lá, aventura, realização, alguma coisa assim, são as cartas rosas. Basicamente, essas aqui então, eu vou dar um exemplo então, comprando essa carta aqui, ó. Se o cara comprou essa carta aqui, eu vou colocar um aqui, perdão, coloca um aqui, e ele vem para esse local do verde aqui, 1. Explica a estrutura da carta agora? Eu vou explicar então a estrutura da carta agora. Tá dando para ver aqui? Foco. Muito bem. Então, ó, as cartas verdes, elas possuem sempre isso aqui, ó. Vou colocar aqui que facilita. Perdão, pessoal. Vou colocar onde está? Tá aqui. Beleza. Vou colocar aqui que aí já passa por lá. A carta verde, então, ela vai ali naquele lugar tabuleiro individual. Espera que eu estou ajustando o foco aqui, não sei se está dando para ver bem. Acho que melhorou. Ela ganha um efeito imediato por causa desse raio, e esse efeito imediato é uma madeira. E aqui embaixo, ela te permite esse efeito aqui, que é na hora da lavoura, que te dá um efeito permanente de 3 madeiras. E ela não possui custo. O nome da carta é Floresta. Então você pode comprar uma floresta e você ganha uma madeira imediatamente. E se você executar essa ação aqui, que é onde estou eu? Que é essa ação aqui embaixo, que você consegue aqui. Eu vou explicar mais adiante. Então, vou executando essa ação permanente, ela vai combando, ela vai ganhando, vai multiplicando os poderes. Ela vem para cá, você faz isso, e o efeito da carta permanente, que no caso aqui seria 3 madeiras. Então, essa carta verde, já explicado, é isso que acontece. Essa carta azul aqui, ó, é um cavaleiro, que são os personagens lá. Você tem que pagar um custo para ela. O custo dessa carta azul, se eu quisesse comprar ela, também seria o valor do dado 1. Pegaria ela pagando 2 moedas. Aí eu tenho que pagar 2 moedas. O que eu ganhei de efeito permanente? Eu ganho um favor. Eu já vou explicar o favor. O favor está bem aqui embaixo. Aqui, ó. Cadê o favor? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu já vou explicar o favor. E você ganha, é um poder que você ganha para cada compra de carta rosa ou lilás, que é essa cor aqui, ó. Você vai ganhar mais 2 no dado. Ou seja, se você tiver o dado de 1, você pode comprar nesse local aqui de 3. Você poderia, tendo essa carta já comprada, você poderia colocar o dado de 1 aqui, porque ele soma mais 2 para você. 1 mais 2, 3, então você pode usar essa ação. Entendido? Entendido. Então essa carta aqui é a carta azul. Muito bem. A carta amarela, elas são as cartas de construções, que tem também os efeitos. Esse aqui é o efeito de plantação, esse aqui é o efeito de construção, tipo indústria, alguma coisa assim, de mecânica, de construção. Bom, então ela tem um custo também. Qual é o custo dessa carta? 3 pedras 3 madeiras e uma pedra. Você pagando esse custo, você pode comprar essa carta, ela também tem um custo de 1 aqui.
E você ganha imediatamente, efeito imediato, 5 pontos de vitória. Você vai lá no track de vitória lá em cima e anda 5. E, como efeito permanente, toda vez que você utilizar um dado 5 na ação de construção, que eu vou explicar aqui em seguida, que é essa ação aqui, ó, mas depois eu explico com mais clareza, você ganha uma moeda por cada carta verde que você possuir. Então você vai combando e vai ganhando mais moeda. E essa carta aqui, dessa cor lilás rosinha aqui, elas são as cartas que te dão geralmente pontos no final. Ela te dá um benefício imediato, também vale 1, o custo dela. Ela te dá, você tem um custo de 3, é uma aventura aqui, ó. O que é isso aqui? Hosting Panhandlers, não sei o que significa isso. Recebendo, abrigando Panhandlers, não sei o que é Panhandler. Enfim, você conseguindo essa carta aqui, você está abrigando alguém, você ganha 4 ajudantes, tá vendo aí? Já aumentou seus ajudantes, seus servos aí, aumentou, ganhou 4 servos imediatos. E no final do jogo, esse símbolo quer dizer que no final do jogo, você ganha 4 pontos de vitória. Então essas cartas aqui são boas para te dar ponto de vitória no final do jogo. Voltei então o foco. Muito bem. Estou aprendendo, viu, pessoal, com esse novo... Estou gravando com a máquina e não com o celular. Vamos ver se funciona. Enfim, esse então esses são as ações de comprar qualquer uma das torres. Que outras ações que a gente tem? Tem essa ação aqui, ó, que é aquele favor. Para fazer esse favor, você tem que ter 1 no dado. Deixa eu colocar um pouco mais perto. Isso. Tem que ter 1 no dado. Colocou aqui 1 no dado, você ganha uma moeda e um favor, imediatamente. Qual é o favor? O favor é o seguinte, você pode ter ou uma madeira e uma pedra, ou 2 servos, ou mais 2 moedas, seriam 3 moedas então, ó. Ou você anda 2 no track militar, ou você anda 1 no track religioso. Então esse é o favor imediato. E detalhe, o primeiro cara que vem aqui, ó, ele já é o primeiro jogador. O segundo cara que colocar aqui, ó, digamos que esse cara colocou aqui, ó. Estou usando um exemplo aqui, tá? Um poder de 6 seria muito. Mas só para dar um exemplo. Ele vai ser o segundo jogador. No final do turno, então o azul seria o primeiro jogador, na hora do setup lá. E o vermelho seria o segundo. Então é muito importante utilizar esse local para definir quem que é o primeiro e quem que é o segundo jogador. Very well. Que outros locais a gente pode usar de ação, além daquele local ali? A gente tem também esses locais aqui, que são os locais das cartas. Esse aqui é o local que eu comentei lá rapidamente, que é tipo indústria, que esqueci o nome exato para isso, mas é o seguinte, se você tem uma carta amarela, você coloca a sua carta amarela dentro... é interessante também explicar isso. A carta amarela vem para essa posição, tá? Amarelo, tá vendo aqui a corzinha amarela? Ela vem aqui para essa posição. A carta verde vem para essa posição verde no seu tabuleiro, tá vendo aqui? São as cores verdes. O máximo de cartas que você pode ter são 6. A carta azul, ela vem para essa posição aqui já fica fora do tabuleiro. E a carta lilás vem para essa posição aqui também. Então esse é o tabuleiro individual do cara. Quais cartas te dão um ponto no final? Quando você coloca a segunda carta verde e a terceira carta verde, ela passa a valer no final do jogo um ponto. No final não. No final tem a setinha aqui, ó, tá vendo? De final de jogo. 1 ponto de vitória. A carta aqui, essa carta, outra carta verde, uma quarta carta verde, 4 pontos de vitória. Quinto, 10. E o sexto e último, 20 pontos de vitória. Colocou aqui e ganha 25. Só que para colocar aqui, você tem uma restrição. Tá vendo aqui esse símbolo aqui, ó? Mas aqui tem o símbolo aqui, ó, que está marcando o número 3, o 7 e o 12. É o símbolo do track militar. Você tem que ter no mínimo 3 aqui no track militar, ó. Aquele é o track militar. Você tem que estar no mínimo aqui no 3 para você poder colocar a terceira carta. Ele até coloca 3 ali, ó. Você tem que estar no mínimo no 7 no track militar, ó. 7 para você colocar a quarta carta. Então a carta verde ela tem que ter a condição de você subir no track militar, senão você não pode avançar nela, ok? A carta amarela, ela não tem isso, você vai colocando à vontade, ela vai te dar um poder lá, permanente, e, bom, essa aqui também te dá, e eu já vou explicar aquela ação, então, por isso aqui. Mas você aqui não ganha ponto por ela. Essa carta lilás, ela te dá ponto no final,
E essa carta azul também te dá ponto no final. Como? Se você tiver uma carta azul, você ganha um ponto no final. Duas cartas azul, 3. 3 cartas azul, 6. 4, 10. 5, 15, não sei o quê. E outro aqui, ele até mostra aqui também, ó, que os recursos te dão ponto no final. Como? Você soma tudo de recurso e divide por 5. E a cada 5 é um ponto, tá? Então o ponto no final é isso que dá ponto no final. Isso aqui. Então eu vou explicar aquela ação, que eu estava explicando essa ação aqui, né? Digamos que o cara quer jogar aqui. Ele tem que ter um dado número 1. Qualquer um desses membros da família tem poder 1. Então, obviamente, eu jogaria com o laranja para gastar o 1 aqui no 1. Ele te dá, então, essa ação aqui dessa engrenagem imediata. Então, vamos lá. O que é a ação da engrenagem? Você vem aqui na engrenagem. A engrenagem, esse espaço aqui, ó, ela te dá um carinha desse, que é um ajudante, e te dá 2 no militar. Você vai no militar aqui, é o azul, né? Então você 1, 2. 2 no militar. E te dá também, nesse caso aqui, ó, uma moeda por cada carta verde. Porém, só se você usou um dado de um familiar de poder 5. Não foi o caso, né? A gente usou o poder 1. Então teria que ser um familiar preto. Digamos que, então vamos refazer essa ação. Eu fiz 1 para ganhar isso. Isso aqui é condição 1. Ele já ganhou. Mas eu preciso de 5. Então o 5 é maior que 1. Então ele ganha isso. E também ele ganha uma moeda por cada carta verde. Ele tem um carta verde aqui e ganharia uma moeda do banco. Vai lá no banco, pega uma moedinha e coloca aqui na caixa dele. Então essa é a ação da engrenagem, tá? Se eu tivesse 2 cartas amarelas, então também você tem que ver qual é a condição da carta amarela. Essa aqui, por exemplo, ela te deixa trocar uma madeira por 3 moedas ou 2 madeiras por 5 moedas. É a ação permanente dela. Ação imediata, quando você compra ela, você ganha 3 pontos de vitória. Então cada carta ali, ó, cada carta te dá uma coisa. Essa aqui, ó, você troca uma moeda por um favor. Então assim, você vai combando aqui e vai fazendo naquela ação. Você vai fazendo uma série de coisas que você, de acordo com a família, desde que o requisito seja cumprido, né? Muito bem. Essa então é a ação, essa aqui é a engrenagem. Logo abaixo tem a ação da colheita, que eles chamam de colheita aqui, harvest. Então você vem aqui, ó, imediato. O que é a ação imediata? A ação imediata então da colheita é o dado 1. Você vem aqui nessa sua chapinha que você escolheu aqui, e ver o que é. O 1, você ganha uma madeira, uma pedra e uma moeda. Você vem aqui e pega tudo isso aí. Madeira, uma pedra, uma moeda. Não vou pegar não, mas aí você colocaria no seu... E se você tem aqui um dado poder número 5, você pode pegar mais 3 madeiras, que é o caso, né? A gente usou ali, ó, um 6, um pretinho. 6. Você poderia pegar mais 3 madeiras lá e ver com sua mão. Igualmente, você vai combando. Essas duas cartas, então, amarela e vermelha, naquelas ações, ela te permite dar esses benefícios, reforçando que essa carta lilás só conta vitória no final, só no final que você conta ela, e essa aqui ela te dá um poder, a carta azul. O poder aqui que não expliquei, o dado, você ganha mais 2 para comprar uma carta lilás no seu familiar, que já expliquei anteriormente. Então você sempre tem que olhar o poder da azul, essa aqui, ó. Essa aqui ela te dá mais 2 quando você fizer uma ação aqui. Essa parte de interpretar o que está aqui é relativamente simples, viu, pessoal? Mas aí eu aconselho vocês também dar uma olhada no manual se tiver alguma dúvida aí para interpretar. Essa aqui, por exemplo, ó, essa aqui ela te dá mais 2 para você comprar uma carta azul. Na próxima carta azul, então, você vai, o seu familiar ele vai ter um poder de mais 2 e o custo de menos 1. Então, tá vendo? Lembrando que esses locais aqui, ó, tem locais de 5 que eles sempre vão te dar um bônus imediato, ganha uma pedra. Esse aqui você anda no treco familiar, né, militar, perdão, e esse aqui você ganha uma moeda. E esse aqui, o que a gente passou, ganha uma madeira. Então, essas são essas ações desses locais aqui que eu acabei de mostrar. Aqui e aqui. Quando você estiver jogando de 3 ou 4 jogadores, ele abre esse espaço aqui, ó, para 3 ou mais jogadores, e esse aqui para 3 ou mais jogadores também. Só que aqui, ó, o seu familiar que entrar aqui, ó, tem que ter, é 1, mas ele vai perder 3. Então, por exemplo, aqui, ó, você teria que... Vou colocar, vou pegar
ele precisa de colocar o cara de 1, né? Mas ele tem um valor de 3, de 6, 6, menos 3, 3. Então ele faria essa ação aqui, ele seria só de 3. Nesse caso aqui não daria para fazer nenhuma das duas, porque ele só tem 3 de força. Ah, mas eu queria fazer aquela ação de qualquer jeito, então tem que colocar mais 2 carinhos aqui. Você vem aqui, coloca esse cara mais 2 ajudantes, aí sim ele faria ação de 5. 3 mais 2, 5. Então assim, você tem que... mas isso aqui é social que não vai aplicar só se tiver mais para 3 ou mais pessoas. E você pode repetir essas ações aqui, quando você quiser. Esse aqui não, esse aqui colocou uma vez, você usou esse local uma vez só por turno. Esse grandão você pode colocar quantos familiares você quiser, tá? Vou fechar aqui. Muito bem. Continuando aqui, essa região aqui, que é o nome dessa região. Essa é a região do mercado. Essa aqui é a região, na regra, mas depois vocês veem bonitinho aqui, mas aqui é o mercado, tá? Enfim, o que essa ação aqui faz no mercado? Também comporta um só farinha, um dado força de 1. Imediatamente 5 moedas, muito fácil. Essa aqui o que é? Imediatamente você pega 5 ajudantes ou 5 cérebros. 5 cérebros. Coloca aqui, 5 cérebros. Acho que eu expliquei todas as ações disponíveis. Então, recapitulando rapidamente, você pode comprar cartas, colocando nos respectivos locais aí de acordo com a cor do seu familiar. Você pode vir aqui, nesse local aqui, que eles chamam de Conselho do Palácio, no Council Palace. Então você vem aqui e ganha uma moeda e um favor. Qualquer um desses favores aqui você pode escolher ou, tá? Também você pode colocar quanto você quiser. Aqui você coloca um carinha só e você faz essa construção. Aqui você faz aqui a colheita. Aqui então você pega 5 e pega 5 trabalhadores, 5 de dinheiro. Em jogo de 2 ou 3, aproveitando que eu esqueci de mostrar, vou melhorar o foco aqui. Tem hora que vai rápido, tem hora que demora. Muito bem. Foi. Você anda 3 no track militar e ganha 2 moedas. E aqui você faz 2 favores, porém diferentes. Então lá no favor, lá no favor, se você quiser, você pode andar, você pode pegar 2 favores diferentes, uma madeira e uma pedra. E, por exemplo, anda 1 no track militar. Você vem aqui no track militar, anda 1. Tá? 2 favores diferentes, não pode ser iguais. Muito bem, acho que expliquei todas as ações. Expliquei todas as ações. Então agora a gente vai explicar das ações. Digamos que agora terminou todas as ações. Nós vamos verificar se é o round 2. É o round 2? Não, esse é o primeiro round. Então não tem esse requisito. Caso seja o round 2, nós temos que cumprir esse requisito da igreja. Tá? Todo mundo jogou, digamos que tenha gastado todos os seus familiares, tem que ver e digamos que isso aqui esteja aqui, esse cara aqui está aqui. Não, vou fazer assim, para explicação. O azul está lá na frente e o vermelho chegou aqui. É a rodada 2, tá, pessoal? Só para explicar como é que funciona isso aqui. Rodada 2, você tem que cumprir esse requisito. Rodada 4, esse. E última rodada, que é a 6, você vai cumprir esse requisito. Qual que é esse requisito da igreja? Você tem que estar aqui ou para frente, para você poder cumprir esse requisito. O jogador vermelho, ele não cumpriu esse requisito, então ele vai ser punido. Então ele já pega aqui um excomunhão, vai ganhar um excomunhão, vai vir para cá e punição para você. Qual que é a punição dele? Toda vez que ele receber dinheiro, ele vai receber menos 1 de dinheiro. Olha que castigo. Se ele recebesse ali uma moeda, mais escolheu mais 2, 3 moedas, digamos que ele tem escolhido esse favor aqui, ele vai receber só 2, porque ele vai perder uma de castigo e para sempre em qualquer lugar. Receber uma moeda, perde uma. Aí eu recomendo vocês a dar uma olhada aqui, ó, nos tiles de excomunhão, que ele explica cada um deles aqui, tá? Esse aqui do lado que é. Esse aqui é o poderes das famílias aqui, que eu explico depois. Muito bem. E o azul? Então o 2 não tem escolha. Ele perdeu. Olha, o primeiro é o vermelho, ele já perdeu e tal. O segundo, quem é? O azul. Azul, você quer ou não cumprir com esse requisito da igreja? Se ele disser que quer, ele vai voltar. Deu uma pequena travadinha. Então, eu estava dizendo o seguinte: o jogador azul, então, se ele quer cumprir esse requisito da igreja, ele volta para o 0.
Só que ele vai ganhar os pontos da região que ele estava, do local, do espaço que ele estava. Ele vai ganhar 5 pontos de vitória e vai para o 0. Volta para o 0. Então vai para o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que é aqui, né? Estou enxergando mal. Aqui. Muito bem. Ganhou 5, foi para o 0. Fim. Aí sim é o fim da rodada número 2 e já vai dar início à rodada número 3. Então aqui é o exemplo da rodada 2. Digamos que ele... Como é que funciona para cumprir esse requisito? Na quarta rodada, obviamente todos os jogadores durante o jogo vai subindo seu marcador e inverte, ó, porque esse cara já começou daqui, ó, então ele vai ter mais chance de ficar mais na frente. E o jogador azul, digamos que ele tenha parado aqui. Ele conseguiu cumprir. Chegou então no final da rodada número 4, todas as ações terminaram, todo mundo alocado, os familiares, volta de novo. Quem é o primeiro? Vermelho. Vermelho. Você quer cumprir esse requisito ou você quer ser castigado, excomunhado? Se ele for excomungado, ele vai receber esse castigo que é, ao comprar uma carta verde, cada local ele vai ter menos 4 do poder do familiar. Então, para ele comprar aqui, digamos, essa carta 1, opa, peraí que deu problema lá na televisão. Prontinho, já desliguei a televisão de novo. Então, olha só, qual é o ponto? Estava explicando isso aqui. Então, esse castigo aqui, né? Então, é menos 4 para comprar uma carta verde. Então, para ele, digamos que ele queira comprar essa carta aqui, que tendo uma carta aqui, que não tem agora, porque no exemplo ele vê, mas ele quer levar essa carta. Então, ele tem que colocar um familiar número 1. Só que se ele tivesse castigo de excomunhão, ele vai perder 4 de poder. Então, ele teria que, para alcançar 1 aqui, ele tem que ter um dado número 5 ou um dado número 6 para poder levar essa carta, ou um dado menor, mas complementar com ajudantes. Então é um castigo muito ruim. E esse castigo aqui olha só, no lilás, as cartas do lilás você sabe que valem ponto de vitória no final. Aqui quem tem a excomunhão nesse último período 6, não tem ponto de vitória na carta de lilás. Você deixa de pontuar nessa carta de lilás. Então é muito ruim também. Então, ó, como é que funciona então para resolver isso? Você pergunta o primeiro jogador, que é o vermelho, você quer pagar, ser excomungado, de novo, hein? Excomungado, ou você quer os 7 pontos de vitória e cumprir esse requisito? Digamos que o vermelho ele queira então um ponto de vitória, 7 pontos de vitória, então ele avança lá para o 7 e não tem a excomunhão. O azul, você quer ou não quer? Se ele tivesse para trás, ele já seria castigado imediatamente. Aqui ele tem que perguntar para ele, você quer ou não quer? Ele quer. Vou brincar que ele não quer pagar esse requisito. Tudo bem, então, ele pega aqui um cubinho dele aqui, ele vai ter esse castigo cada vez que ele comprar uma carta verde. Mas só que ele continua aqui no 4, então ele tem chance de cumprir esse próximo requisito aqui do sexto período, que é chegar no 5. É mais fácil do que o vermelho, que vai ter que andar tudo de novo. Entenderam como é que funciona? Muito bem, então vou voltar lá, todo mundo aqui para o 0. Então aqui todo mundo jogou todas as ações, terminou então, terminou as ações, deixa eu devolver lá, então como é que faz? Deixa eu devolver isso aqui, é a fase de limpeza de setup. A limpeza de setup é aquilo que eu comentei com vocês, tira todas essas cartas daqui, coloca cartas novas. Nessas cartas aqui vocês sabem que é período 1, são 8 cartas de período 1, 8 de período 2 e 8 de período 3, então vem as 4 do período 1, sai fora as outras 4 do período 1, depois sai fora e já entra as cartas de período 2, que vai aumentando a complexidade, sai fora e assim por diante até o último, que é as 4 finais do período número 3, que você sabe que a hora que encheu as últimas 4 cartas aqui é a última rodada, que é a fase 6, que você vai ter que depois da fase 6 verificar se cumpriu ou não esse requisito. Deixa eu ver o que mais. Limpou aqui, você escolhe de acordo com quem é o primeiro jogador, de acordo com os trabalhadores que tiverem ali, modifica aquela ordem, o primeiro jogador rola os dados e pronto, dá início às ações novamente. Obviamente recolhe, se tiver aqui os trabalhadores aqui, você recolhe e vai para a mão de novo. Então acho que a regra é isso. E no final do ponto, no final é a pontagem, que eu já expliquei também como é que pontua, que é simplesmente, ó, tá aqui, ó, no manual aqui, ó, ele é bem simples, ó, os pontos finais simplesmente são os territórios, os verdes, que você pontua de acordo com
o local aqui do território verde que você tem cartas. O que mais? Você pontua também a quantidade de cartas azuis que você tem. O que mais? Você pontua também as suas cartas rosinhas e os recursos. Você soma e divide por 5. Só isso. Ah não, tem isso aqui também, ó. O primeiro jogador que avançar nesse trekking aqui, ó, esse aqui não dá muito ponto, eu acho pouco. O primeiro que tiver aqui em cima ganha 5 pontos de vitórias, o segundo ganha 2, tá? Se tiver empate entre dois carinhas aqui em primeiro, digamos, todo mundo ganha 5 pontos de vitórias e ninguém ganha aqui no segundo. E se tiver empate no segundo lugar, todo mundo ganha 2 pontos de vitórias, tá? É o que está falando ali, nesse local. E o por último, olha aqui, esse sim dá bastante ponto, o trek da igreja. O último cara que conseguir, quem tiver mais aqui no final da sexta rodada, digamos o cara chegou até aqui, vai ganhar 19 pontos. Dá bastante ponto também, por isso que fica tentado a não fazer um ou outro daqueles benefícios ali. Feito isso, ganhou quem tiver mais ponto. Aí você vai andando no trek ali, obviamente, ganha quem tiver mais ponto. Em caso de empate, o jogador que tiver ali na frente na ordem do turno, ele desempata a favor de quem estiver na frente. Então, agora encerrou a explicação do jogo. Vamos fazer um rápido gameplay de uma rodadinha só para vocês verem como é que funciona? Então agora começou a fase do gameplay. Quem começa? O vermelho, tá? Vamos todo mundo aqui no 0. Eu vou explicando aqui rapidamente. Ficou longo esse vídeo, eu acho, hein? Mas é bom que ele é legal. Esqueci de explicar isso aqui também, que é o avançado. Explicando rapidamente. Se você cumpre esse requisito aqui, essas cartas ficam na sua mão. Na verdade, você não pode baixar, tá? Só tá aqui para mostrar para vocês. Deixa eu aumentar aqui. Beleza. Cumpriu esses requisitos aqui, você ganha esses benefícios aqui de baixo. Aí você baixa a carta imediatamente quando você cumpre e você pode usar o benefício aqui de baixo. Ou é um poder, ou você usa uma vez por rodada. Quando você cumpre, tá? Quando você baixa. Esse caso aqui, que é esse cara aqui, ó, o Ludovico Il Moro, qual é o poder dele? Se você tiver 2 cartas verdes aqui no seu tabuleiro, se você tiver 2 cartas rosa, 2 azuis, 2 amarelas, você pode baixar essa carta. Significa que todos os seus familiares têm poder no mínimo 5. Olha que bom, isso aqui é bom pra caramba. Então você não precisa nem se preocupar com a rolagem de dado ali, que você vai ganhar o poder no mínimo 5. Muito bem, e essa moça, esse cara aqui, ó, Francesco Sforza, se você tiver 5 cartas de cor rosinha, lilás, você pode, uma vez por turno, você baixa isso, tá? E aí, uma vez por turno, e só uma vez, você executa esse poder aqui, que você faz uma ação dessa de agricultura, de colheita, de graça, que é essa açãozinha aqui, ó. Tá vendo? Você faz uma ação dessa aqui de graça, como se você tivesse colocado um trabalhador seu ali, ó. Cadê a colheita ali embaixo? Tum, com poder 1. Você faz um com poder 1, então você só faz aquelas ações dali, ó. A não ser que você tenha a carta 1. Muito bem, e aí você fez uma vez, você vira, depois no começo da rodada você desvira de novo. Então ele te dá um flavorzinho que ele é recomendado só para jogadores avançados, tá pessoal? Não vou, nesse gameplay que eu vou mostrar aqui, ó, não vou mostrar essas cartas avançadas não. Muito bem, então agora sim, vou dar início ao gameplay, né? Então, ó, só lembrando, o poder dos dados é 3, 2 e 1. Eu vou pegar o jogador vermelho então, e vou começar comprando então, com esse laranja aqui, ó. Eu sempre gosto de comprar. Ele vale 1, o laranjinha vale 1, então esse familiar tem poder de 1, ele vai comprar essa carta aqui. Muito bem, ele compra a carta e vai colocar aqui no lugar dela aqui, ó. Muito bem. Esse cara aqui, o que ele vai fazer? É a vez então do azul. Ele vai pegar, eu posso comprar carta, ele vai querer ser o primeiro jogador. Então ele vai pegar o laranja aqui e vai colocar aqui porque ele quer ser o primeiro jogador na última, porque ele está desfavorável. Ele ganha uma moeda, uma moedinha do banco, e ele ganha também, o que ele vai querer? Esse aqui é muito ruim, então ele vai andar 1 no religioso. O azul vai andar 1 no religioso, que ele escolheu isso aqui como poder. Ele ganhou uma moeda e um favor, e o favor ele andou no religioso, naquele track religioso que vai para a mão dele. Opa, já tem 7 moedas, muito bom. Muito bem, jogou, é a vez desse familiar. Agora ele tem 2 familiares e tem esse cara aqui. Esse cara aqui, que é considerado, ele tem um poder de 0, né? Porque no jogo aí ele é falado que ele é o, como que é? É o, esqueci o nome que se dá, vou lembrar. É o filho bastardo, Muito bem, então os outros dados têm poder de 3 e 6, o branquinho eu vou escolher um de 3.
ele não pode comprar aqui de novo, porque esse cara aqui já comprou. Lembrando que ele só pode comprar uma vez, a não ser que fosse o bastardo, tá? Que ele tem uma cor neutra. Não sei se eu expliquei isso, então reforçando, ou se eu não expliquei, já não lembro mais. Você não pode colocar dois caras de cor azul na mesma torre, não pode. Azul, vermelho, quer dizer, na mesma torre, de qualquer cor, né? Não pode colocar cor repetida na mesma torre, a não ser que você coloque o bastardo. E sempre que você coloca o segundo cara aqui, que já tem alguém na torre primeiro, você paga 3 de castigo para o banco, 3 moedas, tá? Então, sendo bastardo, ou seja, um cara azul, ali você pagaria 3 de castigo no banco. Então, o que eu vou fazer? Vou comprar uma carta de nível 3, deixa eu escolher. Eu acho que essa aqui é boa, essa aqui é muito boa. Vou pegar essa aqui. Ele então é uma carta branquinha, o dado 3. Ele pode vir aqui, que é uma força 3, e vai pegar essa cartinha azul aqui, ó. Que é muito boa, porque qual que é o poder dela, ó? Ela, cada vez que eu for naquela ação de construção, desse engrenagem ali, ó, ele vai te dar mais 2 de poder no seu trabalhador. Se eu for com o dado 1 ali, ó, com o dado 1, ele vai ter um poder de 3, vai fazer mais estrago. Então é muito bom. Mais combo, né? Vai dar um poderinho maior aqui. Muito bem, jogou o azul, agora é a vez desse cara aqui. Very well. Esse cara aqui, ele vai querer, então, ele já tá meio ganancioso, ó. Ele já quer uma carta daquelas ali, ó. Ele olhou aqui, ó, e falou assim, olha, eu vou vir aqui para ganhar ponto de vitória. Ele tem, para comprar essa carta aqui, ó, ele tem que pagar 2 moedas e 6, mas só que é 7. Então ele vai ter que complementar com um carinha desse, 6, 7, já paga pro banco, joga fora ali no banco. E ele vai ter que ter, o que é o mesmo negócio ali? Pediu foto, onde eu tô? Aqui. Ele vai pagar 2 moedas e 2 madeiras e ganha 6 pontos de vitória e leva a carta. Ah, e aqui ele anda 2 como bônus no trek, hein? Anda 2 no etapa azul. Ele paga 2 moedas e 2 moedas pro banco. Pagou, pega a carta vai dar para ele 6 pontos de vitória, 6 pontos de vitória imediato, e depois, quando ele executar uma ação dessa de construção com força de 6, ele vai ganhar mais 1 ponto de vitória por cada carta azul. Então agora ele vai estar incentivado a comprar carta azul. Então ele vai com amarelinho e aqui para cima, tá? Amarelinho para cima, então ele vai ganhar os 6 pontos de vitória dele. Ele é o azul, né? Então tá errado aqui, vai pro 6, tá? Muito bem, tinha esquecido de voltar aquela hora, mas estava no 0, o primeiro ponto de vitória vai pro 6. Jogou o azul, então agora é a vez desse cara aqui. Ele tem o preto, que vale 6, e tem o bastardo, que vale 0. O que ele quer fazer, hein? Pensar. Ele vai fazer o seguinte, ele vai usar o bastardo, 0, e vai usar esse cara aqui, porque ele tem uma carta para ele combar. Então ele vem aqui, o bastardo, gente, eu vou apanhar até aqui. O bastardo, ele tem força 0, vocês estão vendo aí, força 0, mais 1, 1. Então ele tem 1, cumpriu o requisito desse local aqui, que é um dadinho 1, tá? Então agora ele vai fazer automático a ação do machadinho. Qual é a ação do machadinho? Tá difícil, vocês têm que acreditar em mim. É um trabalhador, um servente, uma pedra e uma madeira. Só que não vai poder fazer isso aqui, cara, porque ele usou o carinha de força 1, isso aqui é o 5. Então ele não vai poder pegar essas 3 madeiras adicionais, só vai pegar essas aqui. Então uma madeira, uma pedra e um bastardo. Bastardo é um ajudante. Um ajudante, uma pedra e uma madeira. Opa! Aí. Vem pra cá. Muito bem. Muito bem. Então fez aquela ação, não pôde o combate, que é o que eu estava pensando, mas eu tinha esquecido que ele tinha o valor de... Precisava de 5, ele tem 0, não dava. Só se usasse aquele cara ali, ó. Mas tudo bem, já joguei. Agora é a vez do azul. O azul, o que ele vai fazer? Ele vai olhar lá, que
que mais sobrou? Ele vai comprar uma carta, usando essa força de 3 aqui, ó. Ele vai usar comprar essa carta aqui, ó, azul. Só que já tem um cara aqui, né? Então ele vai ter que pagar 3 de moeda de castigo pro banco. Sobrou 2 de troco. E ele vai comprar com esses 2 de troco essa carta. Essa carta tem um custo. Vamos ver se o foco me ajuda. Muito bem. Ele tem um custo de 2, tá aqui. E ela ganha como poder imediato um favor. Então ele vai poder fazer um favor. E toda vez que ele for comprar uma carta rosa, ele vai ter um poder de mais 2 para comprar qualquer carta daquela fileira rosa ali. Então é muito bom também. Então ele já está combando também. Assim como o cara tem um azul ali, ó, para comprar aquela rosa, ele vai colocar o azulzinho dele aqui também. E carta azul, lembrando que dá ponto no final, né? Então é muito bom ter carta azul. Jogou então o azul, agora é a vez do verde. Sobrou um dado preto de valor 6. Então o que esse cara vai fazer? Ele vai aproveitar que essas fileiras aqui foram ocupadas. Ele poderia pegar 5 moedas, pode pegar 5 carinha, mas ele tem moeda e carinha lá, então ele vai comprar uma cartinha 6, ele pode comprar qualquer uma dessas cartas aqui, ó. Dessa fileira aqui. Então ele vai escolher essa aqui, ó. 3. É a carta 3, ele tem 6, então está sobrado. O que ele tem que pagar? Tem que pagar uma moeda, uma madeira e uma pedra. Uma madeira, porque pega 4 de troco. 4 de troco. 1, 2, 3, 4. Devolve para cá. Muito bem. Pagou 4 de troco. E qual o benefício dessa carta? Ele vai ganhar. Não, peguei a carta errada. Tá aqui, né, meu? Ele vai ganhar. Imediatamente ele vai dar 1 aqui. Ele vai dar 1 aqui. O vermelho então já empata com o azul. Lembrando que ele tem que chegar aqui na fase, no final da outra fase, eles têm que andar mais 2. Ele vai dar 1 ali. E no final da rodada ele vai ganhar 5 pontos de vitória. Então, do jogo, né? No final do jogo ele tem 5 pontos de vitória. Então é uma coisa muito boa. Muito bem. O vermelho, como primeiro jogador, acabou suas ações. O azul, ele tem mais uma última ação, que é o bastardo dele. Ele vai então, ele estava esperando para fazer essa ação aqui, ó. Ele é 0, então ele vai pagar um ajudante ou um servente para fazer essa ação aqui que requer 1. Qual o benefício dessa ação? No caso dele aqui, ó, tem que olhar que está escrito aqui, ó. Isso aqui está muito complicado, né, gente? Esse negócio do foco aqui eu tenho que aprender melhor aí para não castigar tanto vocês assim. Bom, ele ganha 1 carinha e anda 2 aqui no militar. O azul então vai no 4 no militar e ganha um carinha desse aqui. Tá? Os maiorzinhos vale 5, tá? Aquele negócio, né? Esses grandões aqui. Eu tenho uns caras grandões que vale 5, as pedras grandes 5, esse aqui 5 também. Bom, ganhou no militar, então foi pra lá. Então ele já pode construir a carta nessas cartas aqui, ó. Se ele quiser, porque ele já tá no 3 já abriu, tá? O 4 vai abrir em seguida para ele. Então, terminou as ações. Um comentário. Ele não pode combar aqui, porque ele usou um carinha de 1. Isso aqui ele precisaria de 6, tá? Para ele combar. Aí ele ganharia 1 ponto de vitória por carga da carta azul. Que nesse caso aqui ele tem uma azul, ele ganharia 1 ponto de vitória lá. Mas não é o caso, porque ele usou um carinha de 1. Então, pessoal, terminou a primeira rodada. Não terminou? O que a gente vai fazer agora, então? Agora é a fase de limpeza. Tudo que sobrou de... Primeiro assim, esse cara aqui é o azul. Ele está aqui, ele vai ser o primeiro lugar. Tá? Ele é o primeiro jogador agora, esse aqui é o segundo. Vai recolher os trabalhadores. Recolhe os carinhas todos os trabalhadores. Vem pra cá. O trabalhador recolhe. Tira esse negócio, as cartas que sobraram daqui. Vai pro descarte. Você vai
parte aqui é meio chatinha. Abre novas cartas. Aí já viu que apareceu agora as cartas da fase 2 ali, ó. Tá? E aí você abre todas, tá? E aí o primeiro jogador, que é o azul, ele rola os dados aqui. Opa, então agora o laranja saiu com poder de 5, o familiar laranja, e o familiar 5, 5 e esse familiar negro com poder de 1. Agora então, terminou o setup. Agora, então, o jogador azul aí começa, que ele é o first player. Então ele escolhe um e começa de novo. Compra uma carta, tal, não sei o que, faz o que for. Lembrando que nessa fase, então, todo mundo tem que estar aqui, senão vai pagar a penalidade para a igreja. E é assim, acho que vocês entenderem, só que é bem simples, né? Como é que funciona o gameplay desse jogo. Espero então que vocês tenham gostado. Eu acho que foi isso. Ficou um pouco longo, mas espero que tenham.